Olá a todos e a todas. É uma satisfação enorme estar participando aqui do workshop de divulgação dos resultados do Climate Scanner em Moçambique. Queria agradecer a oportunidade dada ao Tribunal de Contas da União para falar um pouquinho da iniciativa do Climate Scanner e apresentar alguns resultados preliminares. É uma honra também poder contar com a experiência e a organização e a parceria de diferentes atores, como o Propalop, o programa da GIZ de Boa Governação e o Tribunal Administrativo de Moçambique. Eu vou me apresentar, eu sou Carlos Lustosa, atualmente eu sou supervisor técnico do Climate Scanner e tenho trabalhado no projeto desde o início, desde a sua concepção até a sua implementação, e agora a gente está chegando à fase de resultados e é muito importante a gente ter essa oportunidade de compartilhar com os senhores. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar um pouco aqui sobre o Climate Scanner. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa experiência e contextualizar um pouco de onde nasce o Climate Scanner. O Climate Scanner, ele nasce quando o Tribunal de Contas da União do Brasil assume a Intosai, a nossa organização mãe de todas as instituições superiores de controle. Esse mandato, eu assumi em 2022 e agora finaliza seu mandato em 2025. E daí foi uma oportunidade que o tribunal enxergou de realizar um trabalho conjunto que envolvesse diferentes ISCs e principalmente que fosse um tema relevante que a gente pudesse dar a nossa contribuição enquanto órgãos de controle externo. E o que é o Climate Scanner? O Climate Scanner é uma avaliação padronizada que é realizada de forma simultânea em diferentes países, sendo aplicada pelas ISCs de seus respectivos países, com esse foco tanto internacional quanto nacional. Então, ao fazer um trabalho conjunto, a gente consegue ter essa visão tanto nacional como uma visão consolidada e global. Nós temos atualmente 141 ISCs que foram treinadas, estão aptas a aplicar o Climate Scanner. Esse treinamento ocorreu por meio de workshops regionais, de forma presencial. Nós realizamos 7, e aí em diversas partes do mundo, e aí conseguimos esse número de 141 ISCs envolvidas, treinadas, prontas para aplicar a metodologia. O Climate Scanner se divide em 3 eixos. O primeiro é o de governança, o segundo é o financiamento, e o terceiro é políticas públicas, tanto de adaptação quanto mitigação. A nossa avaliação é praticamente uma auditoria que nós estamos fazendo aqui, uma auditoria de performance, de desempenho operacional, e ela vai também ter 2 níveis. O nível nacional, trazer um scanner de cada país, e um consolidado internacional. Para isso, a gente precisa ter critérios comuns, mas também ter abordagens flexíveis. Aqui eu trago a divisão dos eixos, né? Cada eixo tem seus componentes, e vocês podem ver aqui no eixo de governança, nós temos 10 componentes, desde o arcabouço jurídico, estrutura governamental, até a parte ali de supervisão, litigação de litígios climáticos, e temos também a parte de políticas públicas, né, com as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, a parte de mitigação e adaptação, e o terceiro eixo se divide em 4 componentes, tratando de financiamento doméstico, financiamento internacional, países que recebem, países que são doadores e mecanismos privados de financiamento climático. Aqui eu vou trazer um exemplo só para mostrar como é que funciona essa métrica que foi desenvolvida, né? Então, a gente pegou um dos componentes do eixo de governança, a letra G com 7, que é a inclusividade, e a ideia é que as ISCs possam perguntar e demandar de seus governos, colher evidências para saber se o governo identificou os grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas. Todos esses grupos foram mapeados. Além disso, as suas necessidades também foram levadas em consideração. Isso é no item A. Já no item B, a gente quer saber também se esses grupos eles participam no processo de tomada de decisão governamental e, por fim, se o governo tem políticas equitativas direcionadas a esse público. A depender da resposta, nós classificamos aqui de acordo com esse nível de implementação, desde o mais baixo, que é o sem implementação, seguinte, incipiente, o do meio intermediário, e o maior, o mais avançado,
E essa metodologia surgiu da onde, né? Essa é uma importante pergunta. Essa metodologia foi construída por 18 instituições superiores de controle, com mais de 70 auditores participando. Então, a gente trouxe uma representatividade aqui geográfica, populacional, diferentes países com diferentes características, mas a ideia era justamente ter essa ferramenta que fosse aplicada não só à realidade de um país, mas que fosse possível de ser implementada em diferentes contextos. Por isso, fizemos questão de realizar e criar essa metodologia através dessas 18 instituições de controle. E quais são os resultados que nós temos ali? Eu apresentei como é que a metodologia foi desenvolvida, os 3 eixos, os componentes, e agora trazer um pouquinho dos resultados da aplicação prática. E eu sei que os países de língua portuguesa têm, a maioria já terminou sua avaliação, e aqui eu vou trazer não os resultados individualizados, mas sim os resultados consolidados que nós apresentamos recentemente. Até o momento, temos 75 países que concluíram suas avaliações, daqueles 141 treinados. Muitos estão agora já praticamente terminando, faltando muito pouco para finalizarem suas avaliações. E os resultados a gente apresenta nesse gráfico solar, que nós chamamos, né? Que é um gráfico de barras que traz tanto as partes de políticas públicas, de governança e financiamento. Isso aqui é só para ter uma ideia visual de como é que estão representados os dados aqui e a forma que encontramos de divulgar o resultado da avaliação. Mas entrando especificamente, quais foram os principais resultados até o momento? Uma conclusão do Climate Scanner, na avaliação consolidada, é que a maioria dos países, dos governos nacionais, não consegue rastrear quanto gastam em ação climática. Então, isso é o básico, né? Não consegue nem identificar quanto se gasta em ação climática. E 73% dos países que terminaram suas avaliações, eles tampouco etiquetam, colocam ali um selo das despesas ou se tem algum mecanismo para identificar se aquilo ali se trata de um financiamento com foco em mudança do clima, né? Obviamente, quando você não tem essa etiquetagem, isso dificulta o rastreamento dos gastos climáticos, tanto diretos quanto indiretos. Os países que mais precisam de financiamento têm baixa capacidade de acessá-lo, então isso é um problema, porque dependem mais de recursos e, ao mesmo tempo, tem pouca capacidade para acessar esses mecanismos, né? 21 dos 44 países beneficiários de financiamento, eles carecem de uma avaliação de necessidades em relação a recursos financeiros, ou, pelo menos, fazer um mapeamento de possíveis fontes de financiamento. Por outro lado, os governos, e a gente identificou que os governos têm instituições, leis, estratégias e planos para a ação climática. 80% dos países, eles contam com alguma estrutura administrativa, 58% têm leis e normativos e 64% possuem estratégias de longo prazo. No entanto, o monitoramento dessas estratégias e planos precisa ser fortalecido. Em 27% dos países, esses mecanismos são inexistentes. Em 45%, a informação não conduz à melhoria na elaboração de políticas. O outro ponto super importante é que a inclusão de populações e grupos vulneráveis no processo de tomada de decisão é necessária para construir políticas climáticas mais equitativas e não deixar ninguém para trás, conforme prevê a Agenda 2030. Porém, 46% dos países carecem de mecanismos para incluir os grupos vulneráveis na formulação. Por fim, já para finalizar minha apresentação, uma iniciativa dessa envergadura só é possível se tivermos parceiros, né? Então, nós temos o apoio do Banco Interamericano, BID, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, BNDES, a participação e o apoio do PNUD, do Banco Mundial e da UNDESA. E no ponto de vista de execução nacional, temos aqui a nossa Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Instituto Rui Barbosa, a Rede Integrar e também o Tribunal de Contas liderando esse processo. Algumas mensagens finais. É importante dizer que o Climate Scan é mais do que uma ação de controle. Ele é uma transformação institucional, com repercussões sociais. E por que isso? Porque ele conecta a Intosai, as ISCs, os tribunais de contas, os governos, os cidadãos de diferentes setores da sociedade em torno de um objetivo comum,
E ao gerar dados, promover engajamento, inspirar melhorias na ação governamental em benefício do cidadão, o Climate Scanner fortalece a governança climática em múltiplos níveis e mostra que o controle estatal pode e deve ser um agente de mudança na ação climática global. Portanto, o Climate Scanner é um multiplicador de impacto em nível global. As ISCs têm à sua disposição uma ferramenta sistemática de avaliação e acompanhamento da ação governamental. O Climate Scanner foi aplicado uma vez e a ideia é que cada ISC identifique ali o melhor momento de fazer uma segunda rodada, depois uma terceira rodada, quarta, de forma que possa ser feita essa avaliação longitudinal e identificar se houve progresso ou não. Eu gostaria aqui de finalizar minha apresentação dizendo que foi uma satisfação e um prazer, uma honra estar aqui nesse workshop. Desejo muito sucesso para o evento e seguimos aqui do outro lado do oceano, aqui à disposição, caso os senhores tenham alguma dúvida, precisem de algum apoio, queiram compartilhar também experiências, trazer os resultados. A gente tem muito interesse em conhecer os benefícios gerados e a repercussão disso em cada um dos países. Mais uma vez, muito obrigado e um bom evento a todos.